Queridos irmãos e irmãs, a palavra que hoje a liturgia nos chama nesse primeiro dia deste mês de julho, nessa primeira quarta-feira, é uma palavra muito forte e é um imperativo que nos é pedido através do profeta Amós, ou seja, um imperativo que deveria de ser uma praxe de todo cristão, pois quem permanece no bem permanece em Deus e realiza Deus pelo bem que assim concretiza. E o imperativo é dito pelo profeta, que traz em sua palavra a sabedoria de Deus: se quisermos viver bem, procurem o bem e não o mal, então vocês viverão. Essa realidade, de fato, é uma realidade que demonstra a presença de Deus em tudo que fazemos, em tudo que realizamos, e mostra o quão é edificante a realidade do bem quando o profeta assim nos pede e assim nos fala para permanecermos nela. Até mesmo porque a ausência desse bem é justamente a presença do mal. A ausência do bem, que é Deus, é transfigurada para nós como a realidade do mal. Veja que, pelas palavras do profeta, e essa palavra é sempre ela muito forte, quando ele se coloca a dizer, que ali, naquela condição que ele está, e junto à comunidade, não basta ofertar a Deus ritos. Não é o ritualismo que nos salva, mas são as ações de bondade que nós praticamos. É a realidade do bem que nós construímos, que é pautada pela graça da justiça e da verdade de Deus em tudo que nós fazemos, em todo o bem que nós realizamos, em tudo aquilo que nós praticamos. Por isso que, quando São Paulo diz à comunidade de Romanos, esse Espírito vos é dado em vista de promoverdes o bem, em vista de fazerdes o bem, é a realidade de Deus que se concretiza dele em nós, promovendo o bem, tornando a realidade dele uma realidade justa na construção do seu reino entre nós. Onde existe a ausência desse bem, caminha a injustiça, caminha os sinais de morte. Onde esse bem não está presente, não basta realizarmos simplesmente um ritual, Não basta fazermos como eles fizeram nesta leitura, como diz o profeta Amós, e ali colocando festas, ou até mesmo rendendo culto a Deus, sacrificando os animais. Não, Deus não quer esse holocausto. Deus quer de nós que nós estejamos de fato construindo a realidade dele, promovendo o bem. E com esse bem, nós estaremos obtendo e manifestando a sua presença para todos aqueles que caminham junto de nós. Veja que a realidade ela é muito forte, Quando aqui pela leitura fala que o profeta, para que nós possamos odiar o mal, ou seja, extirpá-lo da nossa vivência cotidiana, permanecer continuamente naquilo que nos engrandece. E o que nos engrandece enquanto filhos e filhas de Deus é a realidade boa, é a realidade do bem, que constrói o caminho que nos engrandece como filhos e filhas. Veja que hoje o Papa Francisco no Twitter colocava acerca de permanecer junto a esse bem, porque embora a euforia momentânea de quem produz o mal, depois vem aquele sentido de morbidez, vem aquele sentido de não realização, não edificante, porque o mal não produz nada senão a destruição. Já o bem, ele constrói
e edifica a presença do outro junto a Deus. Constrói uma realidade única e nos faz, de fato, nos sentirmos como merecedores de Deus. Nesta realidade, nós deveremos de fazer tudo para amar o bem que possamos fazer e realizá-lo. E se nós caímos em contradições, como aqui o profeta está dizendo, né? Quando ele fala que não basta oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios vazios de sentido, para obtermos dele o seu perdão, a sua misericórdia. Deve sair de dentro de nós a realidade boa que concretizamos. Deve partir do coração dos homens e mulheres do nosso tempo esta mudança para concretizarmos o reino de Deus entre nós. Portanto, quando o profeta aqui, ele traduz pelas palavras de Deus, livrai-me da balbúrdia dos teus cantos. Não é a agitação do nosso tempo, não é os cantos que nos tiram do centro de lucidez e de consciência que vai nos fazer nos sentirmos bem. É justamente o contrário disto. É a serenidade, pois Deus se revela naquilo que é sereno, transparecendo aqui a calma, a tranquilidade ao qual Deus pede que nós estejamos a partir daquilo que realizamos a partir dele, em cada gesto e em cada ato. Assim, nós teremos de fato concretizado a vontade de Deus e a sua justiça, pautada pelo compromisso de vida de cada um de nós. Não basta rendermos um culto ao Senhor e sairmos daqui e não produzirmos o bem. Pelo contrário, precisamos sempre tomarmos esta palavra como uma torrente de vida para construir uma realidade boa, uma realidade que dá o sustento necessário para a edificação de nossas vidas. Veja que, embora Jesus, aqui no Evangelho, desejasse fazer o bem, ele não fora reconhecido pelo bem que fizera. Nem sempre nós teremos reconhecimento por aquilo que fazemos, mas não podemos desistir de fazê-lo. Temos que enfrentar sempre as adversidades do tempo para promover a palavra e o reino de Deus onde quer que estejamos. E aqui dar o testemunho autêntico de Jesus enquanto caminho, verdade e vida. Veja que quando esta palavra é dita a nós, tu viesses aqui para nos atormentar antes do tempo, veja que o inimigo de Deus tem a astúcia de inverter a lógica, porque Jesus vem justamente para salvar, para curar, para redimir. Mas como ele é o pai da mentira, ele consegue inverter a lógica daquilo que Jesus vem realizar. Não deve de ser assim. Não deve de ser, porque Jesus haveria de tirar ali o sentido do suplício, da negação daqueles homens, o sofrimento deles. Veja que ontem nós vimos que a barca estava agitada pelo vento. De um lado, Jesus sai com os discípulos, aqueles que dizem a ele, né? Mestre, não veja que nós estamos perecendo? E Jesus ali na travessia chega no outro lago, do lago de Genezaré, na região dos Gadarenos, região de sofrimento, de dor. Quando diz aqui na leitura que eles saíram dos túmulos, era um sentido de não vida, era um sentido de não realização, é um sentido do ser humano empobrecido, enfraquecido. E Jesus tem que ir a todos os povos, não só a casa de Israel. Jesus vai até eles para gerar vida a eles de libertação. E o que acontece, né? Ao retirar ali deles o sentido do inimigo de Deus, retirando deles o demônio, eles pedem que fossem eles ali ocupar o espaço nos porcos. Os porcos na Sagrada Escritura têm um sentido ali de impuros,
de algo impuro. E a maldade, ela está relacionada à impureza. Quando nós produzimos o mal, nós produzimos algo impuro. Quando nós produzimos o bem, nós concretizamos a realidade boa de Deus na nossa vida. E veja que quando eles se colocam ali naquele momento, se lançam ao precipício abaixo. Veja que o sentido não é algo bom, algo realizável. Mas Deus não quer o sofrimento para nenhum dos aos quais Ele criou, nenhum dos filhos e filhas aos quais Ele criou, nem as criaturas aos quais Ele edificou. Ele quer que todas elas permaneçam no bem, na realidade desse bem, que concretiza toda a existência dele em cada ser edificado por Ele. Por isso que nós temos que, de fato, perseverar no bem e nas obras de virtude que podemos realizar, né? E concretizar na nossa caminhada. É um imperativo importante para que nós possamos seguir. Eu acredito e piamente coloco que Deus não criou nenhum dos seus filhos para ficar escravos do mal, presos à maldade. Seria pensarmos de uma forma muito reduzida e não ampliada todo aquilo que Deus, pelo seu bem, concretiza em todos os seus filhos e filhas. É bom nós pensarmos assim, para não deixar que o mal se enraize em nós e nem onde nós estivermos. Nesta prática de vida, nós poderemos dizer com toda razão: a bondade constrói e edifica o reino de Deus. Com o bem, quando o profeta nos pede para amar o bem, é o mesmo que ele esteja nos dizendo: ame a Deus, ame a sua vida e construa com ela a realidade de Deus para edificar o seu reino onde você está. Não deixe de praticar o bem. E se o mal esteja presente, faça de tudo para extirpá-lo. Faça de tudo para tirá-lo ali do contexto da tua vida. E concretize verdadeiramente uma ação que agrade a Deus, uma celebração com todo o seu ser que agrade ao Senhor, que é justamente torná-lo presente pelo bem que você faz, pelo bem que você realiza, concretizando assim toda a sua existência abençoada por Deus nesse primeiro dia do mês de julho. Que tanta graça Deus haverá de nos conceder, tanto bem Ele haverá de nos proporcionar, para podermos caminhar com Ele e na força dEle para edificar esse tempo de graça ao qual o Senhor haverá de nos apresentar. Não deixe de realizar o bem que você, meu irmão, você, minha irmã, tem a capacidade de fazê-lo, para manifestar a presença de Deus em vós. E se defrontares com o mal, não se preocupeis, porque o bem que você haverá de produzir, haverá de distanciar de vós toda razão de maldade, toda razão de perversidade, daquilo que é a ausência de Deus, para permanecer sempre nele. Pois esta é a razão que nós deveremos de perseverar nela. E por último, nós, assim como o profeta, deveremos de ter a nossa esperança renovada por tudo aquilo que Deus tem proporcionado ao nosso tempo. Nunca perca a esperança, sempre renove ela pelo bem que você tem a capacidade de concretizar, amando os seus, concretizando a sua vida, na construção dela, havereis de reconhecer pelas tuas obras o bem que está a realizar. Assim, Deus está se manifestando em vosso coração, como presença do bem dele, como a ausência de todo mal, havereis de vencer com ele, para a graça
dele e para a glorificação dele junto à tua vida e à vida dos teus. Assim seja. Amém.